Isso. Vamos orar então, pessoal. Ah, bom dia, Deus. Obrigado, Pai, porque a gente está na Tua presença. Obrigado porque a nossa igreja está reunida aqui, mesmo cada um na sua casa e o Gerson no carro dele. E a gente agradece, Deus, pela Tua presença nas nossas vidas e nós oramos como igreja para que o Senhor venha mostrar a Tua graça para nós como comunidade, não só como indivíduo, mas como uma comunidade que pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos alimenta todos os dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importou conosco em nos dar essa Bíblia, a palavra de Deus, para que possamos aprender mais do Senhor e aprender também a viver e pensar as coisas do reino, Pai. Nós te agradecemos mais uma manhã, pedimos que a Tua mão e o Teu Espírito Santo nos dirijam nesse momento, para que possamos aprender algumas coisas, para que possamos, olhando para a Tua palavra, ser lapidados e moldados, para sermos a essência daquilo que o Senhor é, para sermos a imagem e a semelhança do Senhor e para vivermos a Tua vontade aqui na terra. E Deus, sabemos que a Tua palavra, ela é boa, agradável e perfeita, mas que da nossa parte nós possamos fazer a nossa parte, Pai, que é obedecer, que é ter uma vida de compromisso com o Senhor, que é confiar no Senhor, que é escolher e andar nos Teus caminhos. Pai, te agradecemos mais uma manhã, que o Senhor fale aos nossos corações e nos dirija com a Tua palavra e o Teu Espírito. É o que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Vamos lá, a gente está então, 1 Crônicas, capítulo 11, e a gente vai começar esse bloco aqui, tá? O capítulo, começando aqui pensando num geral, o capítulo 11 e o capítulo 12, eles estão falando aqui sobre os estágios iniciais do reinado de Davi, tá? Então, assim, o capítulo 11 e 12, ele vai trabalhar essa questão dos estágios iniciais do reino de Davi, e aí o 13 começa a falar da arca, né? Do 13 até o 16, a gente vai ver aí uma jornada em relação à Arca da Aliança. É interessante que toda essa história parece um resumo daquilo que a gente já viu, né, em Reis e Samuel, mas é importante, se está aqui, é porque é importante a gente dar uma olhada, né, e também pensando numa outra perspectiva. Eu entendo que o livro de Reis, ele era muito detalhista na questão de começou a reinar com tantos anos, reinou tantos anos, né? Os detalhes de registro eram mais detalhados no livro de Reis, e parece que o Crônicas, por exemplo, principalmente nesse capítulo 11 e 12, muitas coisas da vida de Davi são omitidas, né? Muitas coisas de Davi a gente não lê como a gente lê no 1 Reis. Então, assim, existe um propósito para tudo isso? Existe, né? E mais uma vez, eu digo para vocês, a diferença do Reis e Crônicas era aquela perspectiva do exílio, né? Então, o Reis foi escrito antes do exílio e o Crônicas foi escrito depois do exílio. Então, assim, todas a escrita de Crônicas, na verdade, ela tem menos detalhe porque ele está fazendo o quê? Ele está lembrando dos feitos que já aconteceram, né? Então, pós-exílico, ou seja, eles passaram um tempo no exílio e depois que eles escreveram Crônicas, e aí tem essa característica, tá? Ele fala um pouquinho sobre esses 7 anos e meio que Davi esteve em Hebrom. Ele foi coroado rei em Hebrom, depois de Saul. Ele foi coroado rei em Hebrom, mas só em Hebrom. E depois desses 7 anos e meio é que ele
se tornou rei e foi ungido rei em todo Israel, né? Então, esses 7 anos e meio, acho que esses capítulos vão trabalhar esses 7 anos e meio. E é interessante também que dentro desse bloco, e quando a gente fala da vida de Davi aqui, pouco se fala sobre os erros de Davi. Então, os aspectos negativos de Davi são omitidos aqui nesse bloco, tá? Então, vamos lá. A gente entra no capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, até o 3, ele vai falar sobre que o Davi, ele estava em Hebron e o povo de Hebron declarou para o Davi: nós somos sangue do seu sangue, carne da sua carne, né? O Saul era rei, mas Davi já liderava, né? Na linguagem de hoje, na linguagem da mensagem, ele fala bem assim, que o Davi, ele ainda não tinha sido ordenado rei, ungido rei de todo Israel, mas ele já liderava, né? E eu queria trazer aqui um pensamento, é um pensamento que eu tenho e eu gosto de pensar nessa ideia, e eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre função e título. Existe uma diferença entre função e título, né? E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho isso, né? Em outras palavras, olhar para função e título, eu diria o seguinte: a unção, você que está anotando, anota essa aqui. A unção é melhor que a ordenação. A unção é melhor do que a ordenação. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso assim, que uma pessoa que ela se torna, por exemplo, pastor de uma igreja, ela já estava pastoreando antes de se tornar pastor da igreja, entende? Uma pessoa que se torna professor da escola dominical, ela já ensinava as pessoas mesmo antes de se tornar um professor de escola dominical, né? Uma pessoa que começa a tocar na equipe de louvor, ela já adorava o Senhor na sua intimidade, com seu instrumento, antes de se tornar um líder de louvor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A função das pessoas, ela é mais importante do que o título das pessoas, né? Então, assim, antes de você querer o título, você precisa, no mínimo, ter um histórico, ter um testemunho do Senhor para relatar, né? Antes de você ter um título, você precisa ter a função, né? Então, assim, a gente, talvez por isso que por exemplo, um médico, ele demora tanto tempo para se tornar um médico, porque durante 6 anos, 9 anos de faculdade e residência, ele precisa aprender a cuidar das pessoas, para aí sim ele ser ordenado e falar assim: agora você é um doutor, agora você é um médico, vai lá e cuida das pessoas, né? Então, assim, pessoal, o que eu estou falando aqui é reflexão do pastor Joel, tá? Não é um negócio extremamente bíblico, é uma reflexão da minha cabeça que eu queria trazer para vocês. Então, eu queria falar um pouquinho dessa ideia de função e título, né? E unção e ordenação. Olhando para o Davi, a gente olha aqui, principalmente nesses 3 versículos primeiro de Crônicas, a gente vê aqui que Davi, ele já liderava o povo mesmo antes de ser rei. E aqui o Eterno, o Deus quando ele fala com Davi, ele fala para o Davi assim: tu apacentarás o meu povo, o povo de Israel, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse pensar nesses 3 primeiros versículos e entender essa ideia de função e título, né? Antes mesmo de Davi se tornar o rei de Israel, ele já ele já liderava as pessoas. Antes dele ser chamado de pastor, o pastor de Israel, quando Deus fala: Davi, eu quero que você pastoreie Israel, ele era pastor de ovelhas, né? Então, assim, vamos passear na Bíblia aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela e vamos lá para 1 Samuel.
1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Quando a gente vai lá para 1 Samuel capítulo 16, 18, vamos voltar um pouco da história só para a gente dar uma analisada na vida do Davi. Aliás, vamos começar com o versículo 11, que 1 Samuel 16, versículo 11. Ele diz assim: então perguntou Jessé, né? Aqui o Samuel está procurando uma pessoa para ungir como rei, porque Deus tinha falado: Samuel, vai para a casa do Jessé, né? E lá você vai encontrar o rei. Quando eu te falar qual que é, você unge ele como rei. Então, versículo 11, então perguntou a Jessé, o Samuel perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue, né? Então, assim, uma das funções da vida de Davi, antes dele se tornar rei, era ser pastor de ovelhas, né? É isso que eu digo para vocês. Mesmo antes de você ter um título, você precisa ter a função, né? Então, existe essa ideia de que Davi, para ele se tornar o pastor de Israel, ele foi pastor de ovelhas, né? No versículo 18 desse mesmo capítulo, né? Ele vai dizer assim: um dos funcionários respondeu: conheço um filho do Jessé que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está com ele. Então aqui, quando o Saul estava sendo oprimido por um espírito maligno, alguém falou assim: ó, chama o filho do Jessé, né, que era o Davi, né? Conheço um dos filhos de Jessé de Belém. Primeiro, ó as qualidades do Davi, né? Sabe tocar harpa, é guerreiro valente, sabe falar bem, boa aparência e o principal, o Senhor está com ele. É muito interessante a gente entender isso, né? Que Davi, mesmo antes de ter o título, ele já exercia a função. Mesmo antes de ter o título, ele era uma pessoa que buscava o Senhor com todas as suas forças. Vamos para o capítulo, ainda continuando em 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 17, a gente vê, então, Davi, os filisteus estão enfrentando o povo de Israel, e aí o Davi fica nessa batalha, o filisteu, o Golias, o gigante, né? Ele enfrenta, aliás, o povo de Israel e manda encontrar alguém para lutar com ele, para acabar com essa guerra. Versículo 20, 1 Samuel 17, 20, olha só a atitude de Davi. Davi, ele estava pastoreando as ovelhas. Davi estava obedecendo seu pai, porque o seu pai falou assim: seus irmãos mais velhos vão para a guerra e você vai ficar aqui cuidando das ovelhas. Obedientemente, o caçula, né, o Davizinho, foi lá e resolveu fazer a parte dele. Mas aí o pai do Jessé, o pai do Davi, fala para o Davi: Davi, pega essas comidas aqui, leva para o comandante da unidade, leva para os seus irmãos, para eles comerem. E aí o versículo 20, 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, diz o quê? Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Eu acho que olhando para esse versículo, eu vejo assim: Davi era uma pessoa muito dedicada, obediente ao seu pai. Ele levantou de madrugada, ele não era uma pessoa que tinha preguiça, porque um preguiçoso ia acordar tarde e ia fazer as coisas que o pai pediu só no final da tarde, quando não tivesse mais nada para fazer. Ele levantou de madrugada, ele deixou o seu rebanho com outro pastor, ou seja, ele manteve a sua responsabilidade. Se ele tinha uma responsabilidade antes, porque ele foi incumbido de fazer uma outra responsabilidade, ele não largou a responsabilidade dele que ele tinha para fazer uma outra coisa. Ele delegou esse trabalho de cuidar das ovelhas para um outro pastor e falou assim: olha, você fica aqui que eu vou fazer uma outra coisa e depois eu volto.
e aí depois ele saiu, né? Então, assim, vejo algumas características do quê? De uma pessoa submissa, de uma pessoa dedicada, de uma pessoa obediente àquilo que foi direcionado para ele, né? E aí, no versículo 26, a gente vê que o Davi vai até o acampamento da batalha, e o Davi, versículo 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, né? O que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel, né? A primeira pergunta. Mas sempre a segunda pergunta, ela é mais importante do que a primeira, né? E a segunda pergunta diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Né? Então, assim, o Davi aqui, ele ficou indignado, né? Todas as pessoas, o comentário deles era sobre a recompensa, mas o pensamento do Davi era sobre quem está desafiando o nosso Deus, quem aqui está desrespeitando o nosso Deus, né? E aí eu vejo aqui uma coisa importante, né? Porque se você não conhece a Deus, você não tem como defender ele. E aí que vem essa questão da palavra, né? Se você não conhece a Deus, você não tem como defender ele, né? Hoje a gente está vivendo, exatamente de ontem para hoje, a gente está vivendo, aliás, de antes de ontem para hoje, a gente está vivendo uma crise política. Além da crise da saúde, além da crise econômica, o Brasil está passando pela crise política, né? A saída do Moro, a explicação do Bolsonaro. Tem gente que apoia o Bolsonaro, tem gente que apoia o Moro, tem gente que acha que Bolsonaro deu um tiro no pé, todas essas questões, e eu fico pensando assim, no meio dessa confusão política, né? E eu fico pensando assim, nós vivemos um conflito, né? E essa afronta, e eu fico pensando assim, eu não conheço Bolsonaro, eu não conheço tudo o que está acontecendo, né? Mas assim, se eu quero ser uma pessoa que defende a minha fé, eu preciso conhecer a minha fé. Eu preciso conhecer a minha fé. Eu não posso entrar numa confusão, num conflito de ideias e não saber a minha posição em relação a Deus. O que Deus pensa? O que a Bíblia pensa? Quais são as verdades? O que eu falei ontem sobre pecado, sobre a lei moral. Como que eu vou entender que uma coisa é pecado se eu não entendo a lei moral de Deus? Aonde está a lei moral de Deus? A lei moral de Deus está na Bíblia. A lei moral de Deus está na Bíblia, que mostra quem Deus é. Quem Deus é define para mim o que é certo e o que é errado, né? Então, de uma certa maneira, quando Davi chega nesse momento e fala assim: quem é esse filisteu incircunciso? Quem é essa pessoa que nem conhece a Deus e está desafiando o meu Deus? Né? Isso aqui, na teologia, a gente chama de apologética. Apologética significa a defesa da nossa fé. Né? Se você se depara, se você fica diante de uma outra religião, como que você vai se posicionar no cristianismo? Como que você vai se posicionar perante a sua fé diante de alguém que tem um outro tipo de fé e crê num outro tipo de coisa? Entendeu? Não estou falando para vocês serem agressivos, não estou falando que a gente tem que ser agressivo quando alguém fala mal do evangelho, quando alguém fazer uma piadinha dos evangélicos. Isso é normal. Um monte de gente faz piadinha dos evangélicos. Mas a ideia é, eu não preciso atacar, mas eu preciso saber me defender. A armadura de Deus, quando a gente vai lá em Efésios, daqui a pouco a gente vai falar de armadura. Mas quando a gente fala da armadura de Deus lá em Efésios, capítulo 6, de todas as peças da armadura, que são 6 peças, 5 peças são de defesa. Aliás, 6 peças são de defesa, mas tem uma delas que é a espada, que pode ser usada como defesa e como ataque. Você entende? A gente não precisa atacar o diabo, não precisa atacar as pessoas que estão desafiando o Deus dos exércitos, mas nós precisamos aprender a nos defender contra essas afrontas, contra esse desrespeito contra a pessoa de Deus, né?
eu tinha um amigo, aliás, ele é meu amigo porque ele está no céu, né? Eu creio que ele está no céu. Mas eu tenho um amigo que faleceu de câncer com 19 anos. E esse meu amigo, ele era taiwanês. E ele, lá no cursinho, né? Tem o cursinho Tamandaré, o ângulo Tamandaré famoso. As classes do ângulo Tamandaré são enormes, assim. Eu não lembro se era 120. Eu não sei quantas pessoas. Era muita gente dentro da classe. E tinha um professor lá no cursinho Tamandaré. Quem estudou lá vai lembrar. O nome dele era Glenn, né? E esse tal de Glenn, ele era um professor que sempre falava mal dos evangélicos. E ele citava um versículo para falar mal dos evangélicos. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E ele ficava falando assim, então você tem que ser pobre, porque se você é pobre, você vai merecer o reino dos céus. Então ele ficava zoando e criticando os evangélicos por conta desse pensamento, desse versículo que está lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. E aí ele ficava afrontando. Um dia esse meu amigo, no meio da classe, de todo mundo, ele levantou da cadeira e falou assim, professor, você está errado. Você está zombando do meu Deus e eu acho que isso está errado. A Bíblia não fala isso que você está falando. A Bíblia fala, bem-aventurados os humildes de espírito. E você é uma pessoa que não tem humildade no seu espírito. Por isso que você não consegue ver o reino de Deus. Nossa! A classe parou, né? Assim, o negócio parou, o professor parou de boca aberta, começou a ficar vermelho de raiva e mandou o meu amigo assim, sai da minha classe agora, né? E mandou o meu amigo saiu da classe e foi embora, né? Eu acho que ele percebeu que ele exagerou assim, mas assim, é interessante a ideia de que para esse meu amigo ele conseguir afrontar, poderia ser de uma outra maneira, poderia ser lá fora da classe, sei lá, mas para ele afrontar uma discussão dessa, de um professor que tem um conhecimento didático, que tem conhecimento, né, e afrontar isso, mas ele falou uma verdade, ele falou assim, olha, você fica zombando do meu Deus, mas você não sabe o que você está falando, porque a Bíblia não está falando, a interpretação bíblica desse versículo não é essa que você está interpretando aí na frente, zombando dos evangélicos e zombando do meu Deus, né? Então, assim, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos saber defender a nossa fé. Aí no versículo, no capítulo 17, nós estamos aqui no capítulo 17, no capítulo 17, versículo 32, a gente vê aqui que nessa afronta, né, o Davi, ele fala com... o Saul fica sabendo que o Davi começou a falar desse jeito, né, defendendo Deus, e aí o Saul mandou chamar o Davi, e o Davi olha para Saul e diz, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá lutar com ele. A gente vê aqui uma característica de Davi, né? Primeiro, o Davi, ele encoraja o rei. Ele fala assim, rei, fica tranquilo, porque o nosso Deus, ele é maior do que esse filisteu, né? Então, Davi já conseguia enxergar, mesmo ele não sendo ninguém, mesmo ele não sendo o rei, ele não é comandante do exército, ele não tem nenhum título, mas ele já estava ungido. Você entende? Ele já estava ungido. Deus já tinha derramado sobre Davi a presença dele na vida do Davi. E eu acho que é isso que todos nós precisamos ter hoje. É isso que todos nós precisamos clamar a Deus hoje. Deus, derrama da tua unção na minha vida, derrama da tua presença na minha vida. E aí essas palavras encorajaram Saul, porque o Davi, ele simplesmente, ele falou assim, não desanime, rei Saul. Deus é conosco. E aí quando ele faz essa frase, né? O teu servo irá lutar com ele, ou seja, deixa que eu luto com ele. Então, assim, a gente vê aqui nessa frase três coisas importantes na vida de uma pessoa ungida. Três coisas importantes na vida de alguém que tem a função, mas não tem o título, né? Primeiro,
disposição no seu coração. Uma pessoa que tem experimentado da presença de Deus, uma pessoa que tem experimentado da graça de Deus, uma unção do Senhor. Primeira coisa, essa pessoa é uma pessoa disposta a servir o reino. Não importa o que é para fazer, né? Não importa se é para orar lá na frente, se é para pregar ou se é para limpar o chão da igreja e lavar com VAP, né? Não importa que posição que é. A pessoa ungida pelo Senhor, na presença do Senhor, ela está disposta para servir o reino, ela não está disposta para aparecer ou para achar que é melhor que os outros ou para entender que eu preciso de um título, eu preciso ter uma posição social dentro desse lugar para eu poder fazer alguma coisa. Não. Primeiro, uma pessoa ungida é uma pessoa disposta. Segunda coisa, uma pessoa ungida é uma pessoa que tem fé, né? Por mais que esteja tendo uma afronta aqui, um exército grande contra Israel, Davi tinha fé, ele conseguia enxergar o que as pessoas não enxergavam, um Deus gigante do lado dele. E a última coisa que eu penso, né, nesse ponto, que Davi tinha a função, mas ele não tinha o título, né? Davi, ele tinha uma confiança em Deus gigantesca, e algo que a gente precisa ter. Então, assim, meu convite para você hoje nessa manhã, ore, Deus, me dá dessa unção, me dá da tua presença. E você tendo essa presença de Deus na sua vida, você vai ter disposição para servir ao reino, você vai ter fé no Deus verdadeiro e você vai ter confiança no Deus verdadeiro. E aí o Saul, ele pensa assim, pô, Davi, mas você você não tem condição de lutar. Você não tem você é fraquinho, você não tem nenhum título, você não tem treinamento militar, né? E aí vamos no versículo 34. O versículo 34 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Olha que interessante, né? Antes de ser pastor, ele era um pastor de ovelhas. E aí ele diz o seguinte: quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Olha só que interessante. Antes mesmo de Davi ser um soldado, um guerreiro para defender Israel, ele já era um lutador pelas ovelhas do pai dele. Se você consegue ser fiel nas coisas pequenas, Deus vai te dar coisas grandes. Não atropele o processo. Não atropele o processo. Se Deus ele quer, ele vai te colocar numa posição importante, você vai ter que começar pelas coisas pequenas. Tem que começar pelas coisas pequenas. E aqui eu estou falando, as coisas pequenas, para o Davi ser o pastor de Israel, ele foi primeiro o pastor das ovelhas. Primeiro, antes ele ganhar a batalha contra o filisteu gigante de 3 metros, ele lutou contra ursos e leões, né? Então existe esse testemunho, essa experiência que ele tem. Aí no versículo 38, Saul resolve então dar a armadura dele. Então Saul saiu, vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. E é interessante, né, que o Saul queria colocar a armadura dele no Davi. E provavelmente, quando você lê a história, diz que o Saul era alto, né? O Saul, as pessoas de Israel batiam, a cabeça do povo de Israel batia no ombro de Saul, ou seja, Saul era um cara alto. E Davi não era um cara grande, um cara pequeno. Então, imagina a armadura de um cara grande e de um cara pequeno. Ia ficar super desajeitada, né? E aí a gente vê que no versículo 39 e 40, né? A gente vê assim, versículo 40, o Davi em seguida, né? O Davi tirou tudo aquilo, toda aquela armadura. Versículo 40. Em seguida pegou o seu cajado e escolheu
no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu, né? Então, assim, a gente vê que o Davi, ao invés de usar uma armadura desse mundo, uma armadura humana, ele preferiu usar a armadura de Deus. E aí eu volto, se você quiser saber que armadura, o que é a armadura de Deus, anota aí no seu caderninho, escreve Efésios capítulo 6, de 10 a 20. E aí lá você vai encontrar a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do evangelho da paz, o capacete, o escudo da fé e a espada do Espírito, né? Então, assim, você vai ver cada uma dessas peças da armadura e que é importante a gente usar essas armaduras todos os dias, né? Então, o Davi, ele usou o que para ganhar do Golias? A roupa de pastor, a roupa de pastorzinho que ele usava para cuidar das ovelhas. E ele foi lá, ele pegou 5 pedras, ele foi com a funda, né? E ele usou esse instrumento do Senhor para isso, né? Mais tarde, até é interessante que lá em 2 Samuel 23, de 20 a 21, tem a história de um cara chamado Benaia. O Benaia era um dos grandes guerreiros de Davi. E esse Benaia, ele diz a história ali nesse trecho, 2 Samuel 23, 20 a 21, que esse Benaia enfrentou um grande egípcio. Esse egípcio tinha 2,5 metros, 2,25 metros de altura. Ele é um cara bem grande. Não era menor do que o Golias, mas era um cara bem grande. E só com uma vara, só com um cajado, ele ganhou e matou esse egípcio gigante, né? Então, assim, a gente vê que o exemplo de Davi foi aprendido por outros. Ele criou sucessores, ele criou pessoas que fazem que viveram dessa maneira. Vamos voltar para Crônicas, que a gente só está no versículo 1 até o versículo 3. Tem bastante coisa, né? Mas não vai, a gente vai andar mais rápido, tá, pessoal? Então, 1 Crônicas... Cadê? Minha Bíblia não quer funcionar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Vamos lá. Então, lá no capítulo 11 de Crônicas ainda, a gente vai ver do versículo 4 até o versículo 6, que Davi vai para Jerusalém e ele encontra com o encontro do Jebus, que na verdade é os jebuseus, que moravam dentro da fortaleza de Sião, que depois acaba se tornando a cidade de Davi. Os jebuseus, eles afrontam Davi, eles falam assim, olha, vocês não vão entrar aqui não, Davi sai daqui porque você não vai entrar, essa terra é nossa. E aí o Davi faz uma promessa lá de quem matar o primeiro jebuseu vai ser o meu comandante. E esse tal de Joabe, né? Ele mata o primeiro jebuseu e ele se torna o comandante. Versículo 7 até o versículo 9 diz que Davi fortificou a cidade, Joabe também ajudou a fortificar a cidade e ele melhorou as defesas de Milo, né? Milo era aquele muro que protegia a cidade. O domínio de Davi se fortalecia e porque o Senhor dos Exércitos o apoiava. Esse versículo é muito importante, versículo 9, né? O Senhor dos Exércitos estava com ele. Então é muito importante, pessoal, a gente pensar em todo lugar que a gente vai, tudo que a gente faz, em especial dentro da nossa igreja, né? Num estudo bíblico como esse. Vamos clamar pela presença de Deus nas nossas vidas antes de mais nada. Antes de qualquer coisa, vamos clamar pela presença de Deus. Porque se Deus não estiver na obra, em vão trabalham os que a edificam. Alguém já ouviu falar nesse versículo? Existe um versículo que diz exatamente isso, né? Em vão trabalham os trabalhadores se a presença de Deus não estiver lá. Né? E aí, então, versículo 10 a versículo 11, a gente começa a ver aqui os guerreiros de Davi. Não vou me deter aqui, porque fala sobre o nome de todo mundo aqui. Versículo 15 a 19 fala sobre os 3 chefes do pelotão, que também vai ter um monte de nome. Eles eram chefes poderosos que faziam
aquilo que Deus falava para eles fazerem. Versículo 20 e 21 fala sobre Absai, irmão de Joabe, que ele era vitorioso, fala das coisas boas que ele fez, mas ele não estava entre os 3 chefes. Versículo 22 a 25 fala sobre Benaia, aquele Benaia que eu falei para vocês, que foi o cara que ganhou do egípcio gigante. Fala sobre as suas vitórias, mas ele não era entre os 3 chefes. Versículo 26 a 47 fala sobre os demais guerreiros corajosos do exército. Vamos para o capítulo 13, então. 12. No capítulo 12, continua essa questão, né, de Davi, das pessoas que se juntaram a Davi, né? Então, esse texto de 1 a 22, na verdade, esse texto do versículo 1 até o versículo 22, diz aqui o comentário, que ele antecede, antes do capítulo 11. Então, do versículo 1 até o versículo 22, acontece antes de todas as coisas que acontecem no capítulo 11, né? Então, o que acontece aqui? Os povos que se juntaram a Davi em Ziclag, né? No tempo em que ele estava fugindo de Saul. Então assim, o capítulo 11 começa com Davi no Hebron, sendo coroado rei do Hebron, não de todo Israel ainda, só do Hebron. E aí o capítulo 12, do 1 ao 22, antecede, por quê? Porque aqui ele ainda está em fuga, lembra? Que o Saul começou a perseguir e o Saul queria matar o Davi. Então esse período de 1 a 22, o Davi ainda está nesse período de fuga, está fugindo do Saul, antes mesmo de chegar no Hebron e ser coroado rei, né? Então assim, ele fala sobre as alianças que foram feitas aqui através das tribos, alguns da tribo de Gade, alguns da tribo de Benjamim. Quando o pessoal de Benjamim vem, no versículo 16 e 17, quando os benjamitas vêm, é de se desconfiar. Por quê? Porque Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim, né? Então, assim, quando alguns benjamitas vêm para Davi, fazer uma aliança com Davi, o Davi, ele fica meio com o pé atrás. E o versículo 17, ele fala assim: mas se vocês querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, quando as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus dos nossos antepassados veja e julgue vocês. Ou seja, o Davi, ele ficou com o pé atrás e falou assim: se vocês estão vindo aqui para me trair, que Deus faça justiça sobre a vida de vocês, né? E aí, muito interessante, versículo 18, vale a pena a gente dar uma olhada. Versículo 18 diz assim: e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, veio sobre Amazai, chefe do pelotão de 30, e ele disse: somos teus servos, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e aos teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Olha só que interessante. Quando o Amazai, ele veio e o Espírito Santo falou através dele, e o Amazai faz esse compromisso com Davi, o compromisso que ele faz com Davi é o compromisso que ele faz com o Deus de Davi. É interessante isso, né? O compromisso que ele faz com Davi é o compromisso que ele faz com o Deus de Davi. E eu acho interessante essa ideia, porque quando o Espírito de Deus fala através do Amazai, a voz de Deus através do Amazai, Davi reconhece a voz de Deus através do Amazai e nomeou ele chefe dos grupos. Alguém que você desconfia, você não coloca como chefe. Alguém que você desconfia, você não coloca logo numa posição importante. Se você desconfia dessa pessoa, você vai colocar ele lá embaixo, esperar ele crescer, aí você fica esperando para ver se ele não vai dar um bote em você ou não. E aí você coloca... Não, Davi ouviu a voz de Deus. Davi reconheceu a voz do rei. Lá em Lucas fala, se não me engano, Lucas
10, eu acho que fala assim: as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, né? E lhe obedecem. É interessante isso. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E quando o Amazai, cheio do Espírito Santo, fez essa declaração para o Davi reconheceu a voz do bom pastor, que é Deus, sobre a vida dele e colocou ele numa posição importante, né? Então é importante olhar para isso. Versículo 19, a tribo de Manassés resolve se unir e se aliançar com Davi. E diz no versículo 20 a 22, resumindo tudo isso aí, né? Todos os dias apareciam homens querendo ajudar Davi, e o exército de Davi ficou enorme. O exército dele parecia, diz aqui que parecia com o exército de Deus, o exército dos anjos de Deus, né? E aí existem algumas referências em relação a isso, por conta de que era tanta gente que parecia algumas visões, né? Algumas histórias nos outros capítulos atrás, que a gente via que aparecia um exército do Senhor atrás das pessoas, né? E assim, esse exército era comparado, o exército de Davi era comparado com o exército do Senhor. Do versículo 23 até o 37, tá? Do versículo 23 até o 37, fala sobre os guerreiros do norte e o período de 7 anos e meio que Davi reinou em Hebrom até se tornar Israel. E aí volta para a cronologia normal, tá? Então, só colocando vocês em ordem, o capítulo 11 de Crônicas tem um relato. Quando entra no capítulo 12, esses versículos de 1 a 22 antecedem o capítulo 11, e aí no versículo 23 volta para a cronologia normal e fala sobre esses 7 anos e meio que Davi reinou em Hebrom. Versículo 38 ao 40, todos tinham a intenção de proclamar Davi como rei. Capítulo 13, a gente vai para o capítulo 13, e no capítulo 13, a gente vê aqui, Davi consultou os seus comandantes e convocou parentes, sacerdotes, levitas para buscar a arca. No versículo 1 a 6, a arca veio carregada da arca da casa de Abinadab. Aí vem aquela história do Uzá. Uzá e o Aiô conduziram a arca. Davi, todo Israel cantavam e dançaram na eira de Quidom. O boi tropeçou, diz aqui, né? O texto diz que o boi tropeçou e a arca estava caindo, né? E quando a arca começou a cair, o Uzá, versículo 9, Uzá esticou o braço e segurou a arca para ela não cair, porque os bois haviam tropeçado. E aí a ira, do versículo 10, a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar se chama Pérez Uzá, né? A destruição de Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Então, olha lá, Davi ficou bravo com Deus, depois Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, deixou na casa de Obed-Edom em Gate, e a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía. Agora vamos gastar um tempo aqui para falar da arca, tá? E para falar dessa situação que a gente está vendo aqui, tá? Porque aos nossos olhos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim como Davi ficou contrariado e ficou indignado com essa atitude de Deus, muitos de nós ficamos indignados com a atitude de Deus, na verdade. Muitos de nós, a gente fica assim: pô, meu Deus, por que você faz um negócio desse, né? E a gente contraria Deus, a gente fica assim indignado com as ações de Deus. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, porque se você estudar, você vai perceber coisas importantes na Bíblia e o porquê das coisas, né? Então, assim, lembra, só vou fazer uma flechinha para uma coisa importante, né? Lembra daquela história do Eliseu, que o Eliseu estava saindo de um lugar, indo para Betel,
E aí ele encontra com os rapazinhos que começavam a caçoar do Eliseu. Eliseu, sobe daqui, seu careca, sobe daqui, seu careca. O Eliseu olha para os meninos, amaldiçoa eles, e aí sai duas ursas e despedaçam 42 meninos, né? É interessante, né? Porque aos olhos, aos nossos olhos humanos, a gente olha um negócio desse e fala assim: Deus errou. Deus fez um negócio errado, não era para acontecer isso. E a gente, de uma certa maneira, olhando para uma situação dessa, a gente pensa: puxa, mas o objetivo não era bom? Cara, a gente está trazendo a arca de Deus de volta para o povo de Deus. O fim não é bom? É bom, né? Então, assim, e por isso que eu quero gastar um tempo com vocês e estudar esse negócio da Arca da Aliança. Porque é muito importante você entender por que Uzá morreu e quem é o culpado de toda essa história. Quem é o culpado de toda essa história? E eu acho que isso é importante para a gente pensar. Quando a gente fala na Arca da Aliança, né? A arca ela tinha sido roubada pelos filisteus, não só roubada, mas profanada também pelos filisteus. Não vou abrir o texto, mas lá em 1 Samuel, capítulo 5 e capítulo 6, a gente vê que a arca foi roubada pelos filisteus. De uma certa maneira, os filisteus viam que a força do reinado, desse reinado de Deus, vinha do povo de Deus, vinha de uma arca, dessa arca. Então eles quiseram levar essa arca para ele. Saul, né, nesse período, o rei Saul, não seguiu a orientação de Deus em relação à arca. Então houve uma desobediência para com os cuidados e para com o seu padrão de reverência em relação à arca. Eu queria que você guardasse essa palavra, padrão de reverência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Apenas um momento, só em um momento, Saul, ele fez o uso correto da arca, que foi em 1 Samuel 14, 18, quando diante de um medo, o Saul, ele busca a arca, fala: traz a arca aí que eu preciso falar com Deus. E aí ele busca essa arca para falar com Deus, né? Então, olhando para o histórico da arca, o que é importante a gente entender, né? Como que a arca foi construída. E aí eu vou abrir a Bíblia, tá? Vamos lá. É importante a gente entender como que essa arca foi construída. Então a gente vai lá para Êxodo, lá em Moisés. A gente vai para Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E a gente vai ver como que essa arca foi construída. E aí o texto diz o seguinte: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Versículo 10. Façam uma arca de madeira, de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, tá? Então era uma caixa, vamos pensar, né? Uma caixa, né? Olhando assim, comprimento, largura e altura, você tem o volume, né? Então o volume é uma caixa, né? Eu não sou muito bom de física, não, mas assim, o que eu entendo é comprimento, largura e altura determinam um ambiente, um lugar para colocar. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura ao seu redor. Mande fundir com 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em 4 pés e as suas argolas de um lado para o outro. Depois faça as varas de madeira de acácia, revista de ouro. Coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim na extremidade, um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, e ficarão à frente de um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, dentro dela as tábuas da aliança que darei
a vocês. Então, assim, tem toda a especificação de como que se constrói a arca nesse momento, né? E é interessante que todas essas regras, elas precisavam ser seguidas na construção da arca. O que representava a arca, pessoal? É importante você entender o que representava a arca. A arca representava a luz de Deus, a glória de Deus e a aliança de Deus com o seu povo, né? Então, Davi, ele sabia dessa importância da arca. E por isso que ele queria trazer a arca de volta para eles, né? Então, assim, em Êxodo, vamos para um outro texto aqui. Êxodo 31, de 1 a 9, ele fala mais uma vez: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade e plena capacidade artística. Então foi esse Bezalel que construiu a arca, foi alguém de Judá, né? Então foi alguém de Judá. Mas uma coisa interessante dessa questão, daqui a pouco eu vou trazer. Vamos ver a problemática de Uzá, né, pessoal? Então, assim, o que acontece? Esse Uzá, ele era esse Uzá e um outro cara chamado Aiô, né? Parece nome de japonês, né, Aiô. Mas, assim, o Uzá e o Aiô, eles ficaram de conduzir a arca, né? E aí Davi, ele tem essa ideia, muito boa. A ideia é sincera, mas a forma como que aconteceu era errada. E eu quero trazer essa problemática de Uzá aqui, né? Então, assim, o Davi quis buscar a arca. Só que, vamos apontar alguns erros que a gente vê nessa busca de Davi lá pela arca. Para a gente, parece besteira. Mas para Deus, não era besteira. E eu acho que é algo que a gente precisa prestar atenção, né? Então, quando Davi falou assim, voltei para 1 Crônicas, capítulo 13, tá? Vamos trazer a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul, né? Então, assim, vamos ver o que Davi fez de errado para trazer a arca da aliança. Vou apontar alguns erros. Primeiro, o Davi quis acelerar o processo. Como? Ele colocou a arca em cima de uma carroça nova. E assim, qual que é o problema disso, né? Essa carroça nova é importante. Primeiro, quando a gente olha para o transporte da arca, aí eu vou falar sobre o transporte da arca. O transporte, parece besteira, mas o transporte da arca era algo importante. Então vamos abrir em Números, capítulo 4. Em Números, capítulo 4, versículo 5, diz aqui assim: os serviços dos coatitas da tenda do encontro, aqui, ó. Capítulo 4, versículo 5. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos descerão o véu protetor com ele, cobrirão a arca da aliança. O que eu quero dizer com isso? Quem tem a incumbência, quem aqui tem o trabalho, quem Deus falou para fazer o transporte da aliança? Arão e os seus filhos, que eles eram o quê? Levitas. Eram pessoas específicas para fazer o trabalho do transporte da arca. Não era para contratar transportadora, não era, principalmente o que o Davi fez aqui, ele levou o exército dele para trazer a arca. A arca não era para ser trazida com o exército, a arca era para ser transportada com levitas, com pessoas dedicadas ao sacerdócio, ao templo, ao trabalho do templo. Então era para trazer somente com os levitas. No versículo 15 de Números aqui, a gente vê que a palavra de Deus é assim: quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e os artigos sagrados, o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas, e se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Então, assim, existe uma direção direta de Deus para quê?
para que quando você transportar essa arca, ela tem que ser transportada pelos levitas. E o primeiro erro de Davi foi o quê? Primeiro, Davi mandou o exército para carregar a arca. Segundo o processo de Davi, existe a arca, aquelas hastes que é colocado nas argolas, né? Aquela haste de madeira revestida de ouro, era para os levitas levantarem com seus ombros. Ou seja, a presença de Deus é para ser levada pelas pessoas e não por utensílios que não são de Deus. Então, o segundo erro de Davi, Davi colocou a carroça nova para carregar a arca. Ele não colocou no ombro dos levitas, ele colocou numa carroça. Para quê? Para acelerar o processo. E aí eu venho com essa palavra da aceleração do processo. Muitas vezes a gente quer acelerar o processo. A gente recebe uma direção de Deus, a gente sabe o que é para fazer, mas a gente quer acelerar o processo, né? É exatamente o pecado, o Abraão recebendo a promessa do filho da promessa, e Abraão e Sara, ao invés de esperar o processo, de ver a mão de Deus agir na vida deles, não. A Sara dá Agar pro Abraão, o Abraão consente com essa ideia, e aí Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, e aí esse Ismael é expulso do povo, né? E aí tem um problema. Por quê? Porque a gente tentou acelerar o processo. Pessoal, nós precisamos entender o processo de Deus é tão importante quanto os resultados. E a gente tem uma crise nesse ditado popular que diz o quê? Os fins justificam os meios. Não é verdade? O povo diz, os fins justificam os meios. O meu objetivo é passar de ano na escola. Então eu vou colar, eu vou mentir, vou fazer o que eu precisar para quê? Para alcançar o meu objetivo. Ou seja, os fins justificam os meios. Aqui no reino de Deus, aqui na obra de Deus, o processo é tão importante quanto os resultados. Talvez você tenha feito um processo certinho, talvez você não tenha alcançado o objetivo que você queria, mas se você cumpriu com o processo, você fez aquilo que era o certo, né? Então, assim, nessa problemática, então Davi errou em quais sentidos? Davi errou querendo acelerar o processo, Davi errou em não obedecer à lei da ideia de que a arca precisava ser carregada nos ombros e não numa carroça, e Davi errou em mandar o exército buscar a arca ao invés de mandar os levitas buscarem a arca. Então, a forma com que se transporta a arca era algo muito importante, e eu trago aqui para vocês uma ideia de padrão de reverência às coisas do Senhor. E eu quero trazer uma reflexão aqui, né? Todo mundo aqui vai na igreja, e a maioria daqui é da nossa igreja, né? Da igreja Metodista Livre da Vila Mariana. Quando se fala numa arca, e talvez por isso que eu coloquei essa ideia de um quadrado, né? Comprimento, altura e largura formam uma sala, né? E eu penso, sabe, que a igreja, de uma certa maneira para as nossas vidas, ela é a nossa arca da atualidade. A igreja, ela tem a sua relevância porque a igreja é um lugar onde brilha a luz de Deus. A igreja é um lugar onde manifesta a glória de Deus. A igreja é um lugar de aliança de pessoas com Deus. E a arca da aliança no Velho Testamento, para nós hoje, é a nossa igreja. E a igreja, eu estou fazendo uma analogia, uma reflexão, mas para a gente entender a importância de padrões de reverência que nós deveríamos ter na nossa igreja. Que tipo de reverência, de tipo de padrão de reverência a gente tem na nossa igreja? Talvez por isso parece mesquinho, mas assim, que tipo de roupa que você vai na igreja? Você vai na igreja de bermuda e chinelo? Que tipo de compromisso que você tem com os horários de culto, com o horário da sua igreja, né? Eu fico pensando, por que o pastor fala tanto que a gente precisa chegar um pouco antes no culto? Por que a gente precisa começar o culto na hora certa? Eu fico desesperado quando o culto não começa na hora certa, né? Que tipo de reverência você tem na sua dedicação ao serviço do Senhor?
Você faz as coisas na igreja de qualquer jeito ou você faz as coisas na igreja com dedicação, com diligência, com esforço da sua parte? Olhando para a igreja como essa arca da aliança, né? Qual o padrão de reverência você tem com os cuidados da oferta, por exemplo, né? Você dá valor para essa questão da oferta, né? Do dízimo? Ou é só um mero detalhe que pode fazer de qualquer jeito? E em relação aos comportamentos dentro da igreja, né? Que tipo de comportamento a gente tem? E assim, pessoal, tudo isso que eu estou falando são fatores relativos, tá? De igreja para igreja, cada um segue o seu padrão. Mas, por exemplo, quando você está num sermão, tem alguém pregando. Sabe quando fica a gente levantando e saindo do templo na hora que o pastor está pregando? Assim, tô falando de um padrão que eu aprendi, tá, pessoal? Assim, não se sai, não se levanta da sua cadeira toda hora por qualquer coisa. Ah, fiquei com sede, vou sair no meio da pregação para pegar um copo d'água. Você entende? A gente não fica saindo, e também não sei se isso tem a ver com um pouco da cultura japonesa também, mas assim, a gente criou um padrão assim de que é um desrespeito quando alguém está falando, você levantar e sair. Ou você pegar a pessoa está falando, você pega uma revista e começa a ver. Ou nos dias de hoje, uma pessoa está pregando, você pega seu celular e começa a mandar mensagem e jogar joguinho no celular. Você entende? Padrões de reverência, né? Isso aqui eu não estou determinando, eu não estou criando regras, tá? Eu acho assim, olhando para um texto desse, não é para a gente criar regras, eu sempre falo isso para vocês, não é para criar regras, mas é para aprender princípios. Que tipo de reverência, que tipo de padrão de reverência você tem com a tua igreja? Se a igreja é um lugar que tem uma analogia próxima da Arca da Aliança, um lugar onde tem a luz de Deus, um lugar onde manifesta a glória de Deus, um lugar onde você faz aliança com Deus. Que tipo de reverência que nós estamos tendo quanto a isso? Eu já vi pessoas, né? Você vai lá na equipe de louvor, está se preparando, vai começar o culto, aí você olha para um camarada, o camarada está mascando chiclete para cantar na equipe de louvor. Quantas vezes eu já fui lá, eu vi um negócio desse, eu vou lá, eu não grito, não, eu não falo, oh, seu... Não, não grito. Eu vou lá, falo no ouvido dessa pessoa, você pode me dar o seu chiclete? Eu faço assim com a mão, falo, cospe aqui, eu jogo para você, né? Quantas vezes eu já fiz isso e a pessoa cospe o chiclete na minha mão, eu falei, obrigado, eu vou jogar lá fora para você, tá bom? Continua ensaiando. Por quê? Porque assim, a gente precisa, e para mim, não sei, talvez para ele, se você for numa igreja de jovens, tal, né? Tal, para eles isso não tem problema, porque é o padrão de reverência que eles formataram para aquela igreja. Na minha cabeça não cabe um negócio desse, né? Então eu vou lá, eu pego o chiclete ou eu peço para ele jogar fora, põe no papelzinho, sei lá, né? Ele chupa depois, masca depois, sei lá, né? Mas o que eu faço assim, isso é padrão de reverência. Que tipo de reverência você presta ao Senhor? Vamos voltar para a problemática de usar. Então, assim, olhando para essa situação, Davi cometeu os erros dele. Foi buscar a arca não com levitas, mas com o exército. Davi não colocou a arca sobre os ombros de pessoas, mas sobre uma carroça, né? Davi, ele quis acelerar o processo, entendendo que o processo é tão importante quanto a finalidade. E aí, no meio desse caminho, o boi tropeça, a arca começa a cair, Uzá, ele é responsável pela condução da arca até o lugar onde tem que chegar, e Uzá, na sua sinceridade, o que ele faz? Ele segura a arca. Se eu tivesse lá, eu também ia segurar a arca. E não ia ser uma atitude voluntária, ia ser uma atitude involuntária. Não é verdade, pessoal? Quando uma coisa está caindo, você não põe a mão para pegar? Você lembra que aquilo ali está quente? Não. Muita gente, o negócio está caindo. Você mete a mão para segurar, porque é um ato involuntário de você querer fazer alguma coisa para ajudar. Uzá, ele não tinha culpa nenhuma, mas ele teve que morrer
para que as pessoas pudessem entender o erro e que a coisa certa fosse lembrada. Então, Uzá, ele foi uma pessoa inocente que pagou o preço para que as pessoas enxergassem o erro que elas estavam cometendo. Pessoal, quando eu olho para Uzá, eu olho para Jesus Cristo. Uma pessoa inocente teve que morrer para que as pessoas entendessem que se não houvesse, que se não consertasse o erro agora, você não receberia a bênção mais tarde. Então, Uzá, ele foi uma pessoa usada por Deus para mostrar o erro do Davi, ou mostrar o erro das pessoas para que eles pudessem fazer a coisa certa. Então, eu penso assim, e aqui não está falando que Uzá foi fulminado por Deus e Uzá foi para o inferno. Não está falando sobre a vida de Uzá, que ele era uma pessoa errada, fazia tudo que era errado perante o Senhor. Não fala. Simplesmente Uzá, o que a gente tem da vida desse homem é, o cara, ele era uma parte do exército do Davi, e ele estava ajudando a conduzir a arca, ele foi encarregado de conduzir a arca para o lugar certo. O cara era inocente, mas ao mesmo tempo ele morreu. E a gente fica indignado. Pô, Deus, por que você fez isso? E eu fico pensando que às vezes a gente faz isso. Pô, Deus, por que você matou seu filho? A gente falou sobre isso, né? Dessa questão quando a gente falou sobre Moloque, a questão do por que Deus matou o seu filho, né? E a gente fica, e você pode até ficar indignado. Por que Deus matou o filho dele? Né? Então, assim, e por que Deus matou Uzá? Então, assim, tá vendo como as coisas, se você parar para pensar, tem algumas ligações que você pode entender no Velho Testamento para você entender o Novo Testamento na sua vida. Então, resumindo essa história, de quem era a culpa da morte de Uzá? De Uzá? Não. Quem era o responsável pela culpa dessa falha? Era Davi. Porque foi Davi que errou. O Davi, como líder, quando alguém, assim, dentro dos seus subordinados, ele erra de uma certa maneira, o erro, a culpa vem para a liderança. A culpa vem para a liderança. Então, a gente precisa entender isso. Ser líder não é fácil. Ser líder é conduzir as pessoas. Quando Deus fala assim, Davi, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Davi, eu quero que você seja o pastor das minhas ovelhas. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Deus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quando Deus pede para a gente cuidar das ovelhas, a gente Deus fala para a gente instruir as nossas ovelhas nos caminhos do Senhor. E eu enxergo que o papel de um pastor dentro da igreja é ensinar o seu povo a ler a palavra, é ensinar o seu povo a palavra de Deus, é ensinar o seu povo a andar nos caminhos do Senhor. E eu acho que é por isso que eu estou gostando tanto dessa devocional com vocês. Porque eu estou podendo exercer a minha função principal dentro dessa igreja. Minha função principal dentro dessa igreja é capacitar vocês para vocês aprenderem a palavra de Deus. É para vocês aprenderem a fazer a conexão com a palavra de Deus com a sua vida. É você olhar para a Bíblia e conseguir enxergar aquilo que pessoas normais não conseguem enxergar. E transformar a Bíblia no padrão de regra da sua fé e da sua vida cristã. Tem uma razão, eu vou colocar aqui só uma razão. Existe uma razão do porquê que Davi errou. E essa razão está lá em Josué. Lá em Josué, quando a gente vê que Josué, todas as pessoas da geração... Lembra quando eu falei das gerações? A geração de Josué seguia os caminhos do Senhor. A segunda geração conhecia os feitos de Josué. E a terceira geração se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Né? Não houve um apacentar da geração.
Então a gente precisa pensar nesse apacentar da próxima geração. Se você não apacentar a próxima geração, a geração pode se perder. E Josué apacentou a sua geração e a próxima geração não apacentou a outra geração. E aí a geração se perdeu. Então algumas coisas como detalhes de carregar a arca com os levitas, de carregar a arca nos ombros, de carregar a arca da maneira certa e não encostar nos utensílios do templo, foram esquecidos. Por quê? Porque a gente está falando aqui de gerações que se passaram e que se afastaram de Deus. Né? Então existe um motivo? Sim, mas isso não era razão de errar. Nós precisamos fazer a coisa certa. Né? Nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu vou terminar essa devocional de hoje. Queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 20, 21 a 23. Mateus capítulo 7, 21 até 23. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, o que eu entendo nesse texto? O processo é tão importante quanto o resultado. Não caiam no ditado popular de que os fins justificam os meios. Não é porque você fez milagre e profetizou e foi líder de louvor na sua igreja, professor de escola dominical na sua igreja, que você é merecedor do céu. Você é merecedor do céu se você passar pelo processo. O processo da salvação, o processo da santificação, o processo do moldar das nossas vidas, o processo da cura da doença cancerígena que é o pecado no corpo de Cristo, na transformação do seu coração, para que todo o seu corpo seja transformado e renovado e restaurado. Entende? O processo, ele é tão importante quanto o resultado. O pecado da morte de Uzá foi Davi que não apacentou a sua ovelha. É o mesmo pecado de Adão. A culpa caiu em cima de quem? De Adão ou de Eva? Ninguém fala no Novo Testamento do erro de Eva. Todo mundo fala do erro de Adão. Mas quem comeu? Quem conversou com a serpente? Quem foi enrolado pela serpente? Foi a Eva. Mas a culpa foi de quem? Foi do Adão. Por quê? Porque o Adão não apacentou a sua ovelha. Porque Adão não cuidou da sua ovelha, que era a sua esposa. Porque o Adão, como marido, não fez bem o seu trabalho. E aí, ele tomou a culpa. Né? Então, eu entendo, pessoal, que você possa fazer essa reflexão hoje. Né? E amanhã a gente vai continuar em Crônicas e a gente vai continuar falando da arca. Até o capítulo 16 a gente vai falar da arca, no capítulo, aliás, do 14 em diante, né? E a gente vai ver essas importâncias dentro da palavra. Aliás, não, amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo, não tem devocional, a gente volta para devocional só no sábado, na segunda-feira de manhã, né? Mas assim, eu oro para... eu peço que vocês orem pelo culto de amanhã, né? O culto é online que a gente vai fazer. E amanhã a pregação é do pastor Daniel, né? E vamos orar pela vida dele, para que Deus use a vida do pastor Daniel, né? Para que esse culto seja um culto onde muitas pessoas conheçam o Senhor Jesus, que a nossa igreja seja alimento para a nossa igreja e seja um desafio para a nossa igreja também com a palavra, e que a gente dê essa dedicação também pela nossa igreja. Amém? Muito bom, pessoal. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que você queira falar aqui no grupo? Pode abrir o seu microfone e falar.
Tia Keiko está falando, mas seu microfone está desligado. Esse último versículo que o senhor leu, de Mateus 7, 21, é um versículo que me chamou muita atenção, porque quando você é filha de pastor, a gente acha que automaticamente vai para o céu, né? Porque desde que nasceu, ouve a palavra, ora, faz as coisas que não pode fazer, e era organista, professor de escola dominical, diretor disso, aquilo. Mas quando eu li essa palavra, eu falei, puxa vida, tanto tempo eu estava dentro da igreja, fiz as coisas que a igreja manda, mas eu não tinha dentro de mim a conversão verdadeira, né? Eu falei para Deus, falei, poxa Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, limpei a igreja, passei cera na igreja, fiz tudo isso, e eu não tenho direito ao reino dos céus, e eu fiquei brava com Deus. Mas ele falou, mas eu não te conheço, isso doeu. Então, tem que haver essa conversão verdadeira, não na razão, mas tem que descer para o nosso coração. E mais uma vez esse versículo me tocou. Obrigado, tia Keiko. Testemunho poderoso. Obrigado mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário? Joel, quando você falou da parte lá sobre conhecer bastante a Bíblia, né, para que a gente possa conhecer nosso Deus e das armaduras também, de ataque, de defesa, né? Eu, pelo menos, penso que a Deus não chamou a gente para defendê-lo, né? A minha postura, pelo menos, é de falar, né? Dar o testemunho, mas não ficar atacando ou quando alguém tem uma opinião, assim, eu tento explicar, conversar, né? Mas não de ficar procurando defender. Não sei se isso é uma postura minha particular ou ela tem que ser mudada ou não, né? Porque você falou do nosso amigo querido lá da época do cursinho, eu também tenho um carinho muito especial por ele. E a gente não sabe que história que Deus tem para aquele professor. Poderia ser através de um contato pessoal, amoroso, ou, na verdade, ele precisava, sim, ser humilhado na frente de um monte de gente. A gente, é claro, não sabe, né? Mas a minha postura, pelo menos, é muito mais de uma aproximação, talvez pela maturidade também, que a gente já não tem mais aquela mesma idade, né? Mas de uma aproximação reservada, de lado, do que um confrontamento na frente de um monte de gente, né? O que você acha disso? Eu também penso nessa. Eu até falei, né? Na verdade, quando eu falei da história do meu amigo lá, eu também falei, eu acho que ele poderia ter feito de uma outra maneira com o professor, né? Mas assim, eu me admirei dessa atitude por conta da coragem e eu conheço, Edilson, eu conheço gente que estava naquela classe e que se converteu ao Senhor depois dessa atitude do Márcio, do cara, entendeu? Eu fiquei admirado, assim, eu fiquei impressionado que aquilo foi um momento, tudo bem, o professor, ele humilhou os evangélicos várias vezes, todas as aulas que ele humilhou os evangélicos, que assim, vamos dizer assim, ele tinha que ser humilhado um dia. Não, eu também não sou a favor desse confrontamento, mas assim, eu entendo que aquilo gerou frutos, né? Eu quero assim, quando eu comentei isso, eu pensei na coragem de você ter coragem de defender a Deus quando você é atacado ou quando você é perguntado. Eu não fico assim, eu vejo um cara na rua contando piada de evangélico e vou lá brigar com ele. Eu também não faço isso, acho que eu sou muito que nem você, né? Mas eu me admirei na postura do cara em trazer para o professor a interpretação certa de um versículo que ele estava usando de uma forma errada, né? Então, assim, é isso que me chamou a atenção e que me traz uma lição em cima disso. Mas eu também, eu acho que poderia ser feito de uma outra forma, se fosse só para aquele professor, tudo bem.
mas eu entendi que houve uma reação, porque eu conheço uma pessoa que se converteu daquela classe, que viu o menino fazer aquilo, e aí a pessoa parou para pensar, pô, é verdade, eu preciso ler a Bíblia direito para saber o que ele estava falando. E a pessoa foi na Bíblia e conheceu a Deus, né, no cursinho, né? Então, assim, eu também eu sou da sua opinião, Edilson. Eu não sou de atacar. Muitas pessoas me conhecem e sabem, eu não sou de atacar. Eu prefiro defender a posição cristã, e eu falo se me perguntarem, porque esse tipo de ataque pode criar mais barreira do que laços entre as pessoas, né? E eu sempre digo que muitas vezes eu prefiro as pessoas do que a minha própria convicção. Você entende? Eu dou mais valor para as pessoas do que para a minha própria convicção. Se para eu ganhar essa pessoa, eu preciso, aceitar o que ela está falando e deixar ela falar, eu deixo ela falar, entendeu? Para poder ganhar a pessoa. A pessoa é mais importante que as nossas convicções em muitos momentos. Obrigado, Edilson. Mais alguém quer fazer algum comentário, perguntas? E o professor parou de falar? Aí eu não sei, tia. Eu também passei na faculdade e saí daquele cursinho, graças a Deus. Aí eu não lembro o que aconteceu depois. Mas também não foi um momento para salvar um outro? Sim, até o professor, né? Mas assim, por conta do orgulho, ele não ia dar o braço a torcer e falar assim, é verdade, eu tô errado. Desculpa por eu ter falado mal dos evangélicos. Ele não ia falar isso porque o orgulho humano não ia permitir, eu acho, né? Mas vai que mais tarde aconteceu que ele pensou nisso e conheceu Jesus, sei lá, né? Eu não me lembro muito dessa eu não sei, não desconheço dessa ideia. E eu acho que é interessante, né? Porque muitas coisas você prega o evangelho, mas você não colhe os frutos. Você entende? Talvez essa palavra do cara lá no cursinho possa ter gerado, mas ele nem soube, ele morreu, né? O meu amigo, ele morreu de câncer muito cedo, né? E ele não soube dos frutos que vieram depois daquilo ali. E eu penso, por exemplo, amanhã a gente vai ter um culto online. No nosso culto que a gente passa no YouTube, está entrando quase 300 pessoas. A nossa igreja tem 170. Então está entrando muito mais gente do que a gente tem membro da igreja. Quais os frutos disso aí? Não sei, né? Mas eu lanço a semente e espero que ela brote. Meu Deus. Né? Mais algum comentário? Perguntas? Eu tenho, pastor. Na verdade, assim, a gente está um pouco atrasado mesmo, mas assim, só fazer um comentário que me tocou um pouco sobre a história de Davi. Porque Davi, assim, pelo que você fala, ele realmente não era, todo mundo achava que ele não estava preparado, ele era um simples pastor, quando ele foi realmente para a guerra. E isso, acho que vem muito em contra a nossa vida, assim, ou seja, a fé de Davi fez com que ele se transformasse naquele guerreiro, assim, ao ponto de derrotar Golias. Só que, aí justamente, muitas vezes a gente fica muito voltado à fé, só que a fé, ela se torna cega muitas vezes, e é o que acontece com ele depois, quando ele vai levar a arca, porque ele achava que só a fé de Deus também seria o suficiente, ele não teve a razão aliada à fé, tanto que ele comete esse erro, perde um dos servos, né, que está levando a arca, e eu acho que isso serve muito para a nossa vida, ou seja, a gente precisa fazer uma conexão da fé com a razão. Uma sem a outra não é o suficiente para a nossa vida. Não basta a gente pegar, orar, sem antes pensar. Então, assim, eu acho que isso serve para a gente. Assim, a oração é de suma importância, é que nos alimenta o nosso espírito. Mas Deus, da mesma forma, nos fez um ser totalmente racional, ao contrário de animais, de outros seres. Ou seja, está aí a importância da razão também. Se Deus nos deu um cérebro para pensar, para raciocinar,
gente tem que fazer o usufruto dele. Ou seja, a nossa fé é de suma importância, mas a razão, o ser racional que nós somos, ele deve estar sempre aliado com a nossa fé. Muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Tirei até uma frase disso. A fé sem a razão na palavra é um fanatismo destruidor. Ó! A fé sem a razão na palavra é um fanatismo destruidor, né? E é verdade, né? Se você só exerce fé sem o conhecimento da palavra, você se torna um fanático maluco que pode causar destruição em vários lugares, né? Então, assim, a gente precisa fazer uso fruto da razão, sim. A gente precisa ler a palavra, conhecer a palavra para não errar, né? Muito bom. Obrigado, Ricardo. Muito bom mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Pastor, Fala, Cláudia. já que estamos falando, né, realmente a fé e a palavra, né, e o que o Ricardo comentou sobre a razão, e onde fica a parte da emoção? Quando a emoção também da pessoa não é equilibrada, como que, por mais que ela tenha palavra, eu acho que também pode atrapalhar? Muito boa pergunta, Cláudia. Muito boa mesmo. Eu entendo o seguinte, que a gente tá, quando você coloca em pauta a questão das emoções, né? É claro, tem culto que você se emociona, tem culto que você não se emociona. Tem dia que você tá feliz para ir para a igreja, tem dia que você não tá feliz para ir para a igreja, né? Então, assim, quando eu penso na emoção e na razão, eu lembro daquela história de Mateus capítulo 7, de dois homens construíram a sua casa. Um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha. Então, assim, o que eu estou falando com isso? A sua vida não pode ser fundamentada nas emoções. Por quê? Porque as emoções são relativas, elas variam demais. As emoções são a areia, que não forma um firme fundamento na sua casa, né? Agora, se o fundamento da sua vida, se aquilo que dirige a sua vida é a razão e é a palavra de Deus, você pode estar triste, mas você vai para a igreja. Você pode estar emocionalmente abalado, mas você busca Deus. Ou seja, quando você baseia a sua vida cristã na emoção, você tem uma variação muito grande. Um dia eu estou super bem com Deus, outro dia eu estou super mal com Deus. Um dia eu estou adorando a Deus no meu coração, outro dia eu virei um ateu e não acredito mais que Deus é real. Quando a sua fé é baseada não na emoção, mas na razão e na palavra, você tem uma consistência maior de opinião na sua vida cristã. Não desconsidero a emoção. Eu choro, eu dou risada, eu me alegro no culto, eu pulo, eu fico feliz, eu fico triste. Então, assim, eu acho que a emoção tem uma parte importante da vida cristã, sim. Por quê? Porque a emoção, ela aflora aquilo que está acontecendo dentro de mim. Mas eu não confio tanto na minha emoção no quanto que eu confio na minha razão e na palavra de Deus. É isso. Deu para... Não dá o quê? Ok, obrigada, entendi. A Débora está falando aqui, enganoso é o coração do homem, né? Então, assim, o coração se baseia muito nessa parte da emoção, né? Então, se você confia muito no coração, a gente pode perder o chão, né? É isso. Mais alguém? Ok, obrigada. Tá bom, então vamos terminar com uma oração. Qualquer coisa você pergunta para mim. Amanhã temos o nosso culto e a gente mandou aí o folderzinho da nossa igreja lá, do culto de amanhã. A gente vai tentar fazer isso todo domingo para a gente convidar nossos parentes, nossos amigos para assistir o culto com a gente, tá bom? Vamos orar então e a gente termina nosso devocional de hoje. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da tua palavra, que a tua palavra
de uma forma racional, que possamos adquirir esse conhecimento racional da tua palavra, que possamos aprender racionalmente da tua palavra e que o Senhor nos faça como esse homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Que o nosso firme fundamento esteja no Senhor e na tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoa e nos guarda e que o Senhor esteja nos capacitando para coisas maiores, para coisas grandes, para que possamos servir ao Senhor. Obrigado, Deus, porque quando nos encontramos e nos deparamos com a tua palavra, ela mexe o nosso coração, ela mexe a nossa vida, Pai. Que o Senhor continue falando conosco e nos guiando nesse caminho do Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Pedimos por esse sábado que o Senhor nos abençoe e amanhã no domingo que possamos estar juntos, separados, mas juntos no coração, para adorar o Senhor como igreja, num só corpo, numa só voz, numa só fé, glorificando o teu nome. Te agradecemos e pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, um ótimo sábado. Até amanhã. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.